O que não falta na TV ao vivo são as gafes, micos e pegadinhas. Mas se tem uma coisa que chama ainda mais a atenção dos espectadores, são as situações inusitadas e estranhas, que vão desde coisas engraçadas a momentos assustadores. Veja agora as coisas estranhas na TV ao vivo. Em 2021, um programa da ABC australiana estava fazendo uma reportagem sobre o uso de animais no serviço da polícia, quando foi interrompido por isso. To the stabbing of a police dog during an arrest in Brisbane last year. O espectador foi surpreendido pela imagem de 3 figuras macabras em uma espécie de altar reverenciando o capiroto, o que obviamente deixou muitas pessoas chocadas com o que tinham acabado de ver em rede nacional. A ABC afirmou que foi um simples problema técnico e que o vídeo que entrou no ar por engano fazia parte de uma outra reportagem que acabou sendo cancelada sobre um grupo satânico que estava crescendo no país. Mas nem todos acreditaram nas desculpas, já que foi muita coincidência ser justamente o trecho em que o coisa ruim era saudado. Por isso, muitos acusaram a emissora de estar adorando o Satanás. Mas será mesmo? Vá de retro, Satanás! Muitas vezes os políticos fazem de tudo para ganhar o seu voto. E um senador americano chamou a atenção quando colocou seu filho para fazer campanhas políticas fofas em seu nome. This is the national debt when I was born, and this is the national debt what it is now. Yuck! Bom, até aí podia ser uma jogada de marketing bem feita, já que o moleque era desenvolto e tinha jeito pra coisa. Mas em uma entrevista onde os dois estão juntos, algo bizarro foi notado por quem assistia. What are your friends saying when they see you on TV? I don't know right now. Repare que o menino fala, enquanto o pai também mexe a boca, como se estivesse lendo o mesmo texto, o que obviamente muita gente achou esquisito, dizendo que o garoto parecia até um boneco ventríloco. I want to be in the war and save the country. A coisa tomou proporções enormes, com diversas teorias de que o político forçava o garoto a dizer exatamente o que era combinado. Barry Hicklin precisou dar satisfações sobre a entrevista estranha. O candidato afirmou que só estava nervoso e que aquilo foi involuntário, o que nem todos acreditaram, já que ele parece dizer exatamente as mesmas palavras do filho. Essa ficou conhecida como a entrevista mais aterrorizante da história. Um repórter tinha a missão de ir visitar uma das novas atrações da Disney, que nada mais era do que um brinquedo dos Guardiões da Galáxia. Porém, acho que ele não sabia que o bagulho era muito radical. Now the doors are closing. O profissional dá um grito bem estranho, para dizer o mínimo, enquanto seus colegas de trabalho não conseguem se conter e caem na gargalhada com o berro do coitado. Claro que a reação escandalosa se tornaria uma das cenas mais viralizadas nos States, ainda mais porque ele foi o único a surtar. Mas no final das contas, a cena ajudou na divulgação ali do brinquedo, né? Então tá tudo certo. Em 2014, quem saía do BBB dava um pulo no Domingão do Faustão, mas quando a Tatiele Poliana fez sua participação, acabou soltando essa daqui. Mas as portas de trabalho aí já tá abrindo bastante pra mim, vou trabalhar bastante. E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina. Eu não ouvi o que eu ouvi? Se nada der certo, vai virar bailarina? O Faustão não deixou o comentário barato e defendeu suas bailarinas, deixando aquele climão no programa. É aí que você se engana. Tem que estudar muito. Eu acho que é difícil, na sua idade, virar bailarina. Aos 24 anos, ué. A ex-BBB até tentou melhorar, dizendo que já tinha estudado dança, mas levou um chega pra lá daqueles do apresentador. Fiz aula de dança, já fiz aula de jazz. Ah, ela já fez de dança, então tá certo, tá bom. Mas falta só o português, hein? Falta só o português, hein? Por que tanta violência? O pior é que a Tatiele acabou não se tornando uma ex-BBB famosa,
e hoje tem redes sociais bem pequenas e sempre tem alguém nos comentários zoando ela, dizendo que nem deu certo na vida e nem virou bailarina. Às vezes o retrato falado é a única chance de se encontrar um criminoso, mas nem todo policial manda bem na hora de fazer o desenho. And I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay. This is the guy. Nem o apresentador acreditou no que estava vendo depois que o tal do retrato falado foi colocado na tela, parecendo até que foi feito em uma aula da alfabetização. Mas aí que vem um plot twist. Não é que o desenho horrível realmente ajudou a polícia a identificar o sujeito e fazer a captura? Não. Não é possível isso. E mano, tá igualzinho, velho. Como isso é possível? O fato ocorreu em 2018. Na época, o esboço viralizou na internet e ganhou o apelido de pior retrato falado do mundo. Mas no final das contas, cumpriu seu propósito e ajudou a polícia a capturar um bandido. Acredite se quiser. Fazer reportagens na rua pode ser muito perigoso por diversos motivos. E esse repórter americano quase descobre isso da pior maneira possível. Maluco, essa foi por um triz. O jornalista Alex Savdige estava cobrindo um acidente de trem que tinha acontecido em 2016 e enquanto falava ao vivo para os âncoras, foi surpreendido por uma colisão de carros que quase atingiu ele e seu câmera. Por sorte, os dois tiveram um bom reflexo e conseguiram evitar a pancada. Depois de alguns minutos, Alex fez outra entrada para dizer que apesar do susto estava tudo bem, porém podemos ver na sua cara o quanto ficou abalado com esse susto. Thanks. No, It's scary. It's scary. It's all right, Alex. It's okay. You. Esse nunca mais vai cobrir história de acidente na vida. O Brasil não é o único país que está sofrendo com as queimadas. Nosso vizinho Chile também passou por momentos difíceis em relação a isso. Mas além do desastre, o que mais chamou a atenção foi um dos focos de incêndio, onde apareceu algo sem explicação. Varios los lugares afectados y ha sido la tónica, podríamos decir, durante toda esta jornada, no solamente en Viña del Mar, sino que también camino a Quilpué. Você conseguiu perceber? Repare que é possível ver uma sombra gigante se mexendo entre as labaredas. Podemos observar acima das copas das árvores uma figura imensa. O jornal estava fazendo as imagens ao vivo, sendo impossível ser qualquer tipo de edição de vídeo, levando muitos espectadores a acreditarem que se tratava da alma de uma das vítimas do incêndio que estava ali se manifestando. O mais impressionante é que a silhueta fica se mexendo por vários minutos, mas seria impossível que alguém de carne e osso estivesse no meio do fogo com tanta tranquilidade, não é mesmo? O que seria essa coisa então, mano? Pasaba mucho que la gente estaba molesta porque decía, ¿por qué no vienen para acá? Pero claro, estaban... Essa coisa do Satanás? Primero. And it's a natural thing, of course. I mean, I could work out all day, and obviously I'm an ex-athlete. Imagine algo assim ocorrer ao vivo. Durante uma reportagem na academia, tanto o repórter quanto o entrevistado não estavam muito afim de interromper o trabalho e continuaram sem se importar com o coitado que tinha caído lá atrás. Ajuda o maluco, tá doente! O mano foi subir a esteira em movimento, sendo simplesmente arremessado pelo aparelho. O homem não se machucou e logo depois se levantou normalmente, porém a cena acabou virando meme. Durante uma reportagem super séria sobre pessoas desaparecidas, a familiar de uma das vítimas não conseguiu se segurar e simplesmente caiu na risada. A Karine está procurando o seu Luiz, que desapareceu há 2 anos e meio. É conhecido como seu Lulu. Karine, que outras informações sobre o seu pai? Agora, ultimamente, mais... A repórter até tenta manter a compostura da matéria, mas depois que ela disse que ele era mais conhecido como seu Lulu, a filha teve uma crise de risos.
Karine, ele desapareceu aonde? Do Joaquim Tal. A Karine, ela tá muito nervosa. Karine, vamos esperar ver se a gente encontra o seu Lulu. Às vezes, a vontade de rir acontece nos momentos mais inapropriados e talvez até tenha sido pelo nervosismo, mas que pareceu que a Kariane não estava a fim de encontrar seu pai. Isso pareceu. Agora imagina, mano, a cara da mãe vendo isso pela televisão. Em 2014, a previsão do tempo ficou bem difícil de ser feita pelo jornalista Max Sobel, depois de receber uma visitinha inesperada no estúdio. Current temperatures, we've got Jasper at the -2 mark. -3, no! -3 em Grand Prairie. No começo, o homem até tentou fazer o dog sentar, mas ele nem obedeceu. Como a audiência aumentou, a direção do programa decidiu deixar o animal por lá mesmo, né? Imagina ver uma coisa dessas ao vivo. Mas justiça seja feita, o apresentador conseguiu ler tudo o que precisava enquanto brincava com o simpático animal, até concluir a previsão do tempo e chamar os comerciais. Por isso que nunca é bom levar nossos animais de estimação para o ambiente de trabalho. Nunca se sabe quando ele pode atrapalhar um jornal ao vivo. O apresentador conseguiu ler tudo o que precisava enquanto brincava com o Mas justiça seja feita. Por isso que nunca é bom levar nossos animais de estimação para o ambiente de trabalho. Há uns anos atrás, comprar por canais de venda na TV era febre em todo mundo. Não que ainda não exista esse meio, mas a internet abocanhou uma grande fatia do mercado. O problema é que, para se aproveitar dessa onda, várias empresas ofereciam produtos michurucas com preço exorbitante e colocavam algum apresentador para falar que era a melhor coisa do mundo, porém nem sempre essa estratégia dava certo. Essa moça estava tentando vender um anel no canal QVC e, ao pegar uma régua para mostrar quanto media, a pedra mais falsa que uma nota de R$3 sai voando para longe. Parece até que foi fixada com cola quente. Complicou. O incrível é que a peça fajuta valia $229, ou 5 parcelas fáceis de R$45,80. Se formos ver, daria mais de R$1.000, mano. Já pensou pagar essa nota por uma joia dessa qualidade? Ao ver o erro, o responsável pelas câmeras troca por um vídeo do anel inteiro e a moça tenta amenizar dizendo: vamos deixar isso de lado, é a TV ao vivo. Porém não dá muito certo e o estrago já estava feito. Good night. Well, that one just came off, so that's not good. We're gonna put that one aside. Love live TV. Depois dessa, tenho certeza que ninguém ligou querendo um desse. Um apresentador de um programa matinal que dá informações sobre o tempo e o trânsito viu algo estranho no chão e, ao vivo, resolveu pegar para ver o que era. Ele pensou se tratar de um floco de cereal chamado Grape Nuts e, como devia estar com muita fome, colocou na boca. Que nojo. O mais engraçado não é nem essa nojeira que o cara fez, mas sim a reação dos seus colegas de bancada. Clean up. Oh. Let's go to the roads, please. I can't believe you just ate that. You can't? I believe it. Uma das jornalistas ainda diz: limpe isso. Porém, ele decidiu mandar pra dentro assim mesmo. É aquela coisa, né? O que não mata engorda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, o que deu na cabeça desse cara pra fazer isso ao vivo? O pior é que ele se surpreende na hora que degusta o petisco e disse não se tratar do que ele pensava e que ainda tinha gosto de sapato. They taste like shoes. Bom, eu não quero nem imaginar o que foi que ele comeu nesse momento, mas pela cara dele não estava nada agradável. Muitas pessoas decidem ser veganas por questões éticas, mas como vão fazer em relação aos seus mascotes? Afinal de contas, eles gostam de alimentos à base de carne, né? A solução para muitos é tornar os animais veganos também, mesmo que alguns veterinários não apoiem essa ideia. Essa mulher fez justamente isso com a sua cadela. Ela e seu marido foram em um programa de TV ao vivo que falava justamente sobre esse tema. A moça se orgulha falando que supostamente treinou a sua cachorra para não comer nada de origem animal. Porém, acabou passando vergonha ao vivo na hora do teste para ver se o que ela contava era realmente verdade. A produção colocou 2 tigelas, uma com uma gororoba de vegetais que ela costumava comer e outra com uma deliciosa carne de boi desfiada.
piada. E não precisa ser um vidente para saber o que o bicho escolheu, né? O engraçado é a dona falando. Ela obviamente vai no... Obviamente, e quando viu que ia para o lado da carne, deu um risinho sem graça. Oh, she's obviously gonna go, obviously. Oh, you little... Yes. I didn't swear. A cadela ainda dá uma cheirada no prato vegetariano, mas não se agrada muito e volta para sua proteína bovina. Pois é, essa totó aí é uma vegana de meia tigela. Não pode ver uma carninha dando sopa que vai pra cima. Caramba, essa mulher aí não pagou o mico, né? E sim um King Kong inteiro. Sempre que vejo programas culinários, fico com a seguinte dúvida. Será que essas comidas realmente são gostosas? Tudo bem que eles comem ao vivo, mas tudo pode ser fingimento. Afinal, ninguém teria coragem de fazer cara feia ao vivo, né? Quer dizer, quase ninguém. Essa mulher estava participando de uma atração sobre receitas ao vivo. Então a chefe de cozinha a dá um pedaço de alimento de algo que eu não consigo identificar. Que bom, acho que isso aí não devia estar muito gostoso, né? A moça deixa o pedaço de rango cair da sua boca e faz uma cara de quem comeu e não gostou. Na cabeça dela, deixaria o pedaço escapar tão rápido que a câmera não iria perceber, mas não deu muito certo. Ela ainda tenta disfarçar, mas já era tarde demais, e sua reação viraria meme em todo mundo. E o pior é que sua cara não nega. A mulher devia estar pensando em algo como: fiz besteira e meu chefe vai me dar uma bronca. Caramba, isso que eu chamo de sinceridade. Eu sou péssimo em matemática, mas ainda assim preciso saber o básico para me virar. Uma regra de 3, somar, dividir, multiplicar, são operações simples que todo mundo precisa saber, mas nem sempre isso acontece. Um programa gringo chamado Combate trouxe uma convidada especial. Ela precisava fazer um percurso no menor tempo possível. Na parte física, a moça foi muito bem, mas na hora de exercitar o cérebro, acabou passando vergonha em rede nacional. Bom, veja o cálculo que ela fez ao vivo. Uai, algo de errado não está certo. Não precisa ser um Arquimedes para saber que 248 mais 208 não é 4.416. A apresentadora não acredita no que vê e vai dar uma aula para a convidada. Pelo que parece, a moça cometeu um erro infantil e esqueceu de subir o número 1. Mas eu vou dar uma colher de chá para ela, né? A coitada participou de um monte de provas, pressionada para fazer no menor tempo possível. E por isso seu cérebro deve ter bugado. Porque não é possível que alguém desse tamanho não saiba fazer essa conta básica. O homem levou um verdadeiro susto quando ligou a TV e rapidamente começou a filmar o evento que estava passando. Um dos casais mais comentados do momento, Meghan e o príncipe Harry, surgiram na imagem. Porém, o bizarro é que o rosto da moça não parecia ter expressões, igual uma escultura feita de cera. That's not normal. Bro, get out of here. Os seus movimentos também não são naturais, como se ao invés de articulações a mulher tivesse engrenagens. Várias pessoas que viram a transmissão fizeram vídeos do momento, e realmente é inegável que Meghan, ou seja lá o que foi isso, parecia bem estranha. Por conta da gravação, várias teorias surgiram. Uma delas é que a canadense foi substituída por um robô. O que reforça isso seria o fato do campo da robótica ter evoluído bastante, a ponto dessas máquinas se tornarem quase reais. Como aquela robô, a Sofia, que pode imitar mais de 60 expressões humanas. Mas por que colocariam um robô em vez da mulher real? Vai ver um evento muito chato e ela preferiu ficar em casa assistindo Netflix. Vai saber, né? Há quem diga que a gravação é apenas algum tipo de piada com o rosto dos famosos, mas nada foi confirmado. Rapaz, se isso for verdade, eu já fico com medo, né? Já assisti muito filme de ficção científica e essas coisas nunca terminam bem. That's not normal. Bro, get out of here. Uma rede de TV aberta, famosa no México, supostamente registrou ao vivo uma garota fantasma que estava de olho na apresentadora. Esta audiência. E bueno, ayer...
Repare que a menina coloca a cabeça para observar. Podemos ver que é bem pálida e tem os cabelos compridos. Ué, será que alguém do estúdio esqueceu de cuidar da sua filha e ela acabou aparecendo ao vivo? Essa seria uma boa teoria, se não fosse o fato de não existirem crianças naquele momento dentro do estúdio de gravação. A direção do canal 3.1, chamado Imagem Television, não sabe responder o que as câmeras filmaram, já que no momento da transmissão é estritamente proibido aparecer atrás do cenário e todos os funcionários saberiam disso. Para completar, ainda existe uma lenda contada na empresa. Segundo o relato dos funcionários, o estúdio 7 em que gravam os telejornais seria assombrado. Os trabalhadores relatam que ouvem passos, gritos e alguns deles até avistaram vultos diante dos seus olhos. O incrível é que essa não é a primeira vez que algo assim ocorre no mundo. Aqui no Brasil mesmo, o apresentador Celso Portiolli comentou que o estúdio do SBT, onde filmam Bom Dia e Companhia, também seria assombrado. Segundo ele, vários de seus colegas de trabalho já presenciaram eventos sobrenaturais ocorrendo por lá. Agora, o que os fantasmas têm a ver com televisões, eu não sei dizer, mas lendas de produtoras desse tipo de conteúdo e seres de outro mundo são bem comuns em vários lugares da Terra. Você já ouviu falar em reptilianos? Eles também são conhecidos como reptoides e possuem a pele revestida de escamas como a de um lagarto. Sua suposta existência foi popularizada por David Icke, um teórico da conspiração, que afirma que esses alienígenas alteram de forma assumindo a aparência humana para controlar o mundo. Que loucura! Há quem acredite que não se trata de uma simples conspiração e que esses indivíduos dão pistas de que estão entre nós, disfarçados de pessoas da mídia e até mesmo grandes líderes mundiais. Uma suposta prova desses lagartões interplanetários aconteceu em 1995 com o jornalista chamado Isaiah durante uma reportagem para a NBC News. Ele aparenta estar concentrado apresentando a matéria até que perde o controle da sua língua e vira para trás assustado como se estivesse escondendo algo. O bizarro é que a língua do cara era diferente do comum, tão fina e longa como a de um réptil. What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? Seria uma falha no holograma usado para nos enganar? Como explicar algo assim gravado ao vivo? Qualquer pessoa que assista jornal ao vivo está ciente de que imprevistos ou coisas completamente inusitadas podem acontecer, resultando em situações estranhas e até engraçadas. Foi exatamente algo assim que ocorreu na cidade de Nova York em 2015, durante uma reportagem ao vivo que deixou muitos telespectadores rindo sem parar. Durante a matéria, o jornalista estava em um bar e ele falava sobre os riscos do vício em bebidas alcoólicas, até que algo inusitado aconteceu. Um homem aleatório que se encontrava no balcão pegou um vaso de flores e acabou tomando toda a água da bichinha. Isso enquanto o jornalista dava seu discurso sobre o combate ao consumo exagerado de biritas. Rapaz, acho que esse cara era muito louco de cachaça. Eu só bebo latinha! O engraçado é que coincidiu com a reportagem que falava justamente sobre os perigos de encher a cara. Se eu tivesse vendo isso em um jornal ao vivo, não ia nem ligar pro que o repórter estava falando, mano, pois o maluco lá no fundo iria tirar completamente a minha atenção. Tem gente que não perde uma oportunidade de se aparecer, e foi exatamente isso que aconteceu com um repórter em Chicago, que queria demonstrar que era bom dos paranauês, mas acabou passando vergonha. Durante uma entrevista sobre ginástica para pessoas com mais de 40 anos de idade, o jornalista acabou se empolgando um pouquinho, devido ao fato de ele ter conseguido uma bolsa na faculdade por meio desse esporte, e quis mostrar as suas habilidades. O que não imaginava é que pagaria um mico em rede nacional. Após uma mulher realizar o famoso esparcate no ar, o homem se sentiu na obrigação de mostrar que ele não estava tão enferrujado. Depois de pedir a atenção de todos, executou a abertura no ar, mas sua calça acabou rasgando no meio. Ai, que burro, dá 0 pra ele.
Eu não sei o que é mais engraçado, as pessoas se rachando de rir lá atrás ou a reação do cara morrendo de vergonha. Eu não tinha noção do quanto um jornalista pode ser destemido, mano, principalmente em matérias sobre o mundo radical dos esportes. Uma repórter estadunidense viajou até a Argentina para mostrar que é possível brincar na neve em um país da América do Sul, e ao chegar na cidade de Bariloche, ela ficou encantada com o quanto as pessoas estavam se divertindo. A mulher se empolgou tanto que decidiu finalizar a matéria escorregando na neve em um dos brinquedos. Ao terminar de falar, ela se acomoda na prancha junto com uma das crianças da região e coloca o microfone no chão. Porém, o cabo do aparelho ficou preso na sua perna e, para quem não sabe, ele fica ligado na câmera durante a filmagem, o que causou um baita prejuízo, derrubando o aparelho de gravar que custa milhares de dólares. Pequeno passeio. A pergunta que não quer calar é: será que ela ainda vai querer brincar na neve? No final, a reportagem até ficou engraçada, mas acho que o chefe dela não tá muito feliz por conta do equipamento quebrado. A competição internacional mais importante de beleza feminina se chama Miss Universo, e para se classificar você precisa ganhar a competição no seu país de origem. E assim como o principal, o evento do Miss América é muito assistido, sendo transmitido ao vivo. E se você já viu, sabe que fazem perguntas para as participantes. Algumas são bem clichês, como: o que você acha que temos que fazer para alcançar a paz mundial? Porém, uma jurada resolveu inovar e fez uma pergunta totalmente fora da zona de conforto de uma participante desse evento. No caso, a moça que tentava ser Miss representava a Carolina do Norte e acabou respondendo algo sem sentido algum após ser questionada sobre o porquê da maioria dos americanos não saberem onde estava seu país no mapa mundi. Ao responder, a moça se enrolou mais que briga de povo e disse coisas como: algumas pessoas fora da nossa nação não tem mapa. Some people out there in our nation don't have maps. E que a nossa educação, assim como na África do Sul e no Iraque, qualquer lugar como esses, I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as. E ainda a educação dos Estados Unidos deveria ajudar o Iraque e os países asiáticos para construir um futuro para nossas crianças. It should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future for our. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Só lembrando que o diacho da pergunta era sobre o porquê os norte-americanos não sabem achar seu país no mapa. E a mulher meteu Iraque, África do Sul e países asiáticos no meio, além do futuro das crianças. Algo me diz que essa daí não conseguiu sua coroa. Em alguns jornais matinais é comum mostrar ao fundo a cidade. Esse tipo de cenário se tornou bem popular nos programas dos Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo. Algo estranho aconteceu em um jornal apresentado na cidade de Cambridge, na Inglaterra, que usava esse tipo de cenário. No momento em que estava ao vivo, alguns espectadores viram um OVNI passando ao fundo. Enquanto o jornalista falava, um objeto voador não identificado parecido com uma nave alienígena pôde ser vista caindo rapidamente do céu através da janela de vidro, passando pelo jornalista, que não percebeu nada na hora, mas depois que viu o momento ficou assustado. Algumas pessoas acreditam se tratar de um jato militar, mas eu acho que o formato não é parecido, além do fato deles não voarem tão baixo perto da cidade. Em 1987, enquanto os moradores de Chicago acompanhavam um resumo dos últimos jogos de futebol americano, foram surpreendidos por uma tela preta que tirou a imagem do ar e colocou essa daqui em seu lugar. Uma pessoa usando a máscara de Max Headroom, um personagem de uma série da época. A imagem ficou poucos segundos no ar e não é possível ouvir nada além de chiados, deixando todo mundo surpreso, inclusive o âncora, quando a imagem dele foi restabelecida. Que viagem é essa, véi? Porém, na mesma noite, enquanto outra emissora passava um episódio de Doctor Who, o sinal foi hackeado e a mesma figura apareceu na tela, só que dessa vez é possível ouvir o que ela diz. He's a freaking nerd. I think I'm gonna check Swarovski. Freaking
Ele zoa um comentarista chamado Chuck, dizendo ser melhor que ele, e depois fica fazendo uns sons esquisitos e dando algumas risadas. Ele diz diversas coisas, inclusive cita o slogan da Coca-Cola enquanto joga uma lata de Pepsi, pois o personagem da máscara que ele está usando era garoto propaganda da Coca. Esse Manolo pra lá de esquisito não falou nada com nada, disse que fez uma obra-prima para todos os nerds do mundo e por aí vai. Ele ficou mais de 1 minuto até encerrar a transmissão por conta própria, já que a emissora não conseguiu fazer isso. Até hoje não descobriram nenhuma pista de quem era esse cara e quais as suas intenções. Mesmo estando na frente de câmeras, às vezes o famoso não controla seu corpo e acaba tendo reações inusitadas. Como é teu nome? Opa, o meu nome é... Meu Deus. Como é o nome do amigo aqui? Guilherme, ô Guilherme. Mas às vezes parece que o negócio vai além disso, como nessa coletiva da NBA, onde um dos atletas simplesmente congelou diante de todos os repórteres que estavam presentes. O cara ficou com a boca aberta olhando para baixo por diversos segundos sem nem piscar. Parece que ele é uma imagem tamanho real que foi colocada ali. Sorte que quem estava respondendo era seu colega de profissão, mas o que teria causado algo assim bem no meio de uma coletiva? E mano, esse não é um caso isolado, acredite ou não, isso já aconteceu mais de uma vez e nesse segundo caso, o tiozinho de terno está em pé no meio de uma galera, porém ele fica com o olhar fixo na câmera e se desliga para o restante do mundo, enquanto os apresentadores seguem com o programa ao vivo. Pois é, parece que a Xuxa passou por aí gritando estátua e eles obedeceram como bons baixinhos. Essa é a única explicação para que eles fiquem petrificados desse jeito. Lady Gaga já foi considerada uma das artistas mais irreverentes e diferentes da música, sempre fazendo alguma coisa que surpreendia a imprensa e os fãs. Mas tudo tinha uma intenção e era o estilo da cantora. Porém, nesse vídeo feito em 2013, ela não está fazendo uma performance nem nada do tipo, só está saindo de um hotel e ainda assim conseguiu chamar muita atenção. A musa estava rodeada de fotógrafos, fãs e repórteres que cobriam tudo ao vivo. Mas saca só como ela está se comportando de um jeito extremamente esquisito, se movendo lentamente como se estivesse em transe ou alguma coisa do tipo. Maluco, o que tá acontecendo aqui, velho? Em alguns momentos os fotógrafos até chamam por ela, pois a artista parece ter dado uma bugada no meio das fotos, fechando o olho e ficando estática no meio da calçada. O normal seria ela entrar no seu carro e ir embora, porém inexplicavelmente ela fica parada como uma estátua por vários segundos. O que teria acontecido? Qual a explicação para a mulher ficar parada assim? Muito sinistro. Durante um link ao vivo, essa repórter começa a dar as notícias quando o cameraman é surpreendido por uma criatura estranha, tipo pé grande andando no meio da neve. Olha o demônio! Ela seguiu com as informações e não percebeu que tinha uma companhia inusitada dividindo a tela com ela. O tal monstro caminha com uma certa dificuldade, de uma maneira esquisita e se aproxima da mulher cada vez mais. Infelizmente, quando ela provavelmente viu a criatura, foi na hora que a câmera já não estava mais filmando seu rosto, então não conseguimos ver sua reação ao observar algo tão inesperado no meio desse frio. Por mais esquisito que seja a cena, o tal monstro possivelmente é apenas uma pessoa fantasiada que quis fazer uma gracinha para aparecer na TV, ou talvez essa seja a única roupa que essa pessoa tenha para usar em um dia tão frio como esse. Eu queria ver a cara do cameraman quando olhou um monstro se aproximando. Uma das maiores preocupações das emissoras é ter seu sinal hackeado por alguém, e em 2008, uma das invasões mais bizarras dessa lista aconteceu nos States. No meio do jornal, a apresentadora fala sobre as eleições quando o sinal começa a falhar para o telespectador, até ser substituído por essa tela, comunicando sobre uma apresentação especial. Os minutos seguintes são bem esquisitos. Quem estava em casa começa a ouvir uma música e algumas mensagens sem sentido aparecem escritas na TV. Primeiro é essa: você verá coisas tão lindas,
que fica alguns segundos e corta para um vídeo de um rosto digital e de baixa qualidade, até voltar para a tela inicial. A segunda mensagem é: "Por que você odeia?", seguida de um rosto para lá de esquisito. Outras mensagens como "Você está doente", "Só queremos te consertar", "O que tem na sua cabeça, nós já vimos", "Você não pode se esconder para sempre", "Estamos na sua porta", surgem na tela com mais rostos no meio. Até hoje não se sabe quem nem as intenções do hacker, já que todas as tentativas de rastrear a origem do invasor foram inúteis. Você já deve ter ouvido falar do programa Quem Quer Ser um Milionário, e um dos participantes virou notícia em toda a Inglaterra após sua participação. O ex-major do exército estava mandando muito bem, e chegou aí para a segunda parte do game show, onde podia ganhar $1 milhão caso respondesse tudo corretamente. Porém, depois da primeira parte, a produção do programa começou a receber diversas denúncias da audiência, dizendo que entre todas as respostas do Major, era possível ouvir uma tosse vinda da plateia, e que isso podia ser um tipo de esquema. Bem, as denúncias estavam certas. O homem falava opção por opção, como se estivesse tentando usar a lógica, e no momento que passava pela resposta correta, os seus comparsas da plateia tossiam. O primeiro que ajudava o malandro era um professor universitário de 53 anos. O outro ajudante era sua própria esposa. Veja só o momento da fraude. Pois é, ela desenvolveu uma tosse do nada, bem na hora que ele falou uma das opções, garantindo que era a resposta correta. Isso me irrita! Porém, nessa hora, ambos já estavam sendo vigiados de perto pela produção. Com certeza, um dos momentos mais estranhos da TV mundial. Ele chegou a ganhar o prêmio máximo da noite, mas o caso foi levado à polícia, condenando ele, sua esposa e o comparsa a 1 ano e meio de prisão e uma multa de $15 mil. O que não seria nada, né, se ele não tivesse perdido seu $1 milhão. Em 1954, os Estados Unidos entrou em conflito contra o Vietnã, o que gerou muita controvérsia dentro do país. A população ficou furiosa com essa decisão, já que eles haviam acabado de sair da Segunda e estavam em pleno embate ideológico com a União Soviética. Porém, o mais esquisito de tudo isso foi uma transmissão ao vivo que aconteceu em 1969. Aparentemente parece um simples sorteio de loteria, porém o prêmio ninguém queria ganhar. O vencedor teria que entrar em um avião e lutar contra os vietnamitas. Não quero não, quero não! Não quero não! Sendo assim, todos os homens nascidos entre 1944 e 1950 estavam concorrendo, e os números correspondiam ao mês e dia de aniversário destas pessoas. Quem fosse sorteado deveria imediatamente comparecer ao exército para ser enviado ao Vietnã. Esse foi um dos momentos mais infames da história televisiva americana e até hoje é lembrado. A gente já está acostumado a ver filmes onde acontece um apocalipse zumbi, mas imagina você estar almoçando e de repente ver um alerta de ataque zumbi na televisão. Foi o que aconteceu em 2013 no estado de Montana. Durante um programa tipo Casos de Família, a programação foi interrompida por essa mensagem. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. As autoridades de sua região reportaram que os mortos estão saindo de seus túmulos e atacando os vivos. Sigam a mensagem na tela, que será atualizada conforme as informações se tornarem disponíveis. Não tente se aproximar ao prender esses corpos, pois eles são considerados perigosos. Logo em seguida, a polícia de todo o estado começou a receber centenas de ligações de pessoas com medo, porém tudo foi esclarecido minutos depois. A TV local chamada KRTV havia sido invadida por um hacker, que transmitiu o áudio mesmo sem conseguir colocar a imagem de alerta. O invasor nunca foi identificado e não se sabe qual era a motivação dele, provavelmente só zoeira. Mano, tem demência? Pode parecer bobeira, mas se você estivesse vendo TV e de repente essa notícia viesse depois dessa vinheta.
Eu aposto que também teria acreditado. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!